Olá, eu sou a Rebeca, enfermeira da Simples, consultoria de seguros e benefícios. E neste mês de junho nós vamos falar sobre a prevenção e cuidados com o sistema respiratório, que é um mecanismo complexo e vital, sendo ele a essência da vida. Ele nos proporciona o oxigênio que é necessário para o funcionamento adequado do corpo humano. A saúde desse sistema é crucial para o bem-estar. No entanto, vamos descobrir como prevenir doenças respiratórias que podem afetar sua integridade, desde infecções simples até condições mais complexas. Por afetar milhões de pessoas todos os anos, as doenças respiratórias comuns, como resfriados, gripes e alergias, frequentemente podem ser prevenidas com medidas simples, mas também existem condições mais sérias, como a asma, a DPOC e o câncer de pulmão, que demandam uma atenção especial à prevenção. De fato, existem épocas do ano nas quais os agravos associados ao aparelho respiratório se manifestam com maior incidência, sendo o inverno a principal delas. O clima seco também favorece para que as partículas fiquem dispersas no ar e, consequentemente, potencializa as infecções. Mas afinal, quais seriam os principais tipos de doenças respiratórias? O sistema respiratório ele é constituído pelo trato respiratório superior e inferior. O trato respiratório superior é formado por órgãos localizados fora da caixa torácica, sendo o nariz externo, a cavidade nasal, a faringe, a laringe e a parte superior da traqueia. Eles apresentam desconfortos temporários e suportáveis. Entretanto, se não tratados adequadamente, podem evoluir para um estado mais grave, podendo levar à morte. A principal causa de infecções do trato respiratório são os vírus, correspondendo a cerca de 90% dos casos, mas também podem ser causados por bactérias ou outros micro-organismos. Já o trato respiratório inferior consiste em órgãos localizados na cavidade torácica, parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. As camadas das pleuras e os músculos que formam a cavidade torácica também fazem parte desta anatomia. As infecções nas vias respiratórias inferiores exigem um acompanhamento médico mais próximo e um tratamento mais longo e complexo, pois o agravamento do estado de saúde do paciente pode acontecer em questão de horas. Com a imunidade debilitada, a probabilidade de evolução dessa infecção pulmonar para um quadro de sepse é muito grande, por isso, fique atento. E quais são as infecções do trato respiratório superior? O rinovírus é o agente infeccioso viral e mais comum em humanos, sendo a principal causa do resfriado. A sua transmissibilidade é através de dois modos: via aerossóis de gotículas respiratórias, diretamente de pessoa para pessoa, e também por via de superfícies contaminadas. A rinofaringite, ou resfriado comum, tem sua etiologia predominantemente viral, sendo causada por mais de 200 tipos de vírus. Alguns, como o rinovírus, são responsáveis por 30 a 35% dos resfriados em adultos. Raramente produzem doença séria. Os sintomas do resfriado comum geralmente começam 2 ou 3 dias depois da infecção e costumam incluir escorrimento nasal, obstrução da respiração nasal, inchaço das membranas dos sinos, espirros, garganta irritada, tosse e dor de cabeça. Em crianças também pode ocorrer febre alta acima de 38 graus. O tratamento da rinofaringite é essencial e sintomático. Utiliza-se medicações do tipo antitérmicos e analgésicos. Já a influenza A, ela tem chamado a atenção no mundo afora e no Brasil. Nesse último inverno nos Estados Unidos, o vírus foi responsável pelo maior surto de gripe dos últimos anos, com mais de 47 mil pessoas infectadas. Os sintomas incluem febre alta intermitente, acima de 38 graus, dor de cabeça e no corpo, mas é uma doença que possui tratamento e cura. A melhor maneira de prevenção é a vacina e alguns cuidados, como por exemplo, mantenha os ambientes bem arejados, evitem locais fechados com muita gente, beba bastante água e tenha alimentação saudável, mantenha as mãos bem limpas e sempre cubra a boca e o nariz ao espirrar. Outra infecção é a otite média aguda. Ela é decorrente de um resfriado ou gripe, que pode ocorrer tanto por infecção viral como bacteriana. A otite média não só causa dor, mas pode resultar em complicações sérias se não for tratada. A infecção pode causar dano permanente à audição ou acometer o ouvido médio para partes próximas da cabeça, como o cérebro. As recomendações mais comuns: não se automedique e procure o médico imediatamente, proteja o ouvido contra a entrada de água quando for mergulhar ou nadar,
Evite o uso de cotonetes que podem retirar a cera protetora do ouvido ou até mesmo machucá-lo. Limpe com frequência as secreções nasais provocadas por gripes e resfriados, a fim de evitar que o catarro se acumule no nariz e na garganta. Outro tipo de infecção é a faringite, que é o nome dado à inflamação da faringe. A amidalite é a inflamação das amígdalas. Ambos apresentam o principal sintoma como a dor de garganta. Apesar de serem parecidas e citadas muitas vezes juntas como se fosse a mesma coisa, há algumas diferenças que podem ser destacadas. A amidalite é marcada por uma dor maior ao engolir, acompanhada de febre e mal-estar geral. As faringites são mais brandas, com dor leve, tosse com secreção sem febre, que pode evoluir para a disfonia, que é o enfraquecimento da voz e até mesmo a rouquidão. Já a laringite e a laringotraqueobronquite é causada por uma infecção viral que leva ao inchaço do revestimento das vias respiratórias, especialmente da área logo abaixo da laringe. A doença corresponde por 15% das doenças do trato respiratório na infância. A principal etiologia é a viral. Tende a ocorrer principalmente nos meses de inverno e a doença normalmente é transmitida de pessoa para pessoa através do ar, da tosse, de espirros e contato pessoal. E agora nós vamos falar sobre as infecções do trato respiratório inferior, que apesar de ocorrerem durante todo o ano, é comum que as infecções se tornem mais frequentes nos meses de outono e inverno por conta da baixa umidade do ar, que é propícia para os vírus, e do frio, que faz com que as pessoas fiquem em ambientes fechados com pouca ventilação. Muitas vezes essas infecções melhoram sem tratamento, mas a persistência dos sintomas é sinal de que um médico deve ser consultado. Esses quadros podem ser causados por vírus ou bactérias, e em muitos casos são necessários medicamentos para que a pessoa consiga se recuperar. A pneumonia é uma infecção que pode afetar os alvéolos, sendo os pequenos sacos de ar dentro dos pulmões, dificultando a troca gasosa e causando sintomas como tosse, febre, dor no peito e falta de ar. A pneumonia é uma infecção não contagiosa, causada principalmente por bactérias, mas que também pode ser provocada por vírus ou fungos. Pode ser classificada como pneumonia adquirida na comunidade, que é aquela que acomete o indivíduo fora do ambiente hospitalar, ou pneumonia adquirida em hospital, também conhecida como pneumonia nosocomial, responsável por aproximadamente 15% das infecções. Os sintomas eles incluem tosse com expectoração, febre, geralmente alta, calafrios, falta de ar, dor no peito e quando se respira fundo, tem dor nas costas, vômito, perda de apetite e também a prostração. Já a bronquiolite é uma inflamação dos bronquíolos, uma das regiões mais profundas dos pulmões. É através deles que o ar chega nos alvéolos para que ocorra a troca gasosa. Qualquer processo inflamatório que acometa os bronquíolos causa inchaço, fechando a passagem de ar e aumentando a produção de muco dentro das vias aéreas. A bronquiolite começa com os sintomas de um resfriado, como por exemplo, corrimento nasal, espirros, febre leve e alguma tosse. Após alguns dias, as crianças desenvolvem dificuldade para respirar e respiram rapidamente com piora da tosse. Geralmente, as crianças apresentam um ruído agudo quando expiram. A transmissão é feita de forma semelhante a qualquer outra virose respiratória, como gripes e resfriados. A bronquite é uma inflamação dos brônquios, que são os canais que produzem ar inalado até os alvéolos pulmonares. Ela se instala quando os minúsculos cílios que revestem o interior dos brônquios param de eliminar o muco presente nas vias respiratórias. Esse acúmulo de secreção faz com que eles fiquem permanentemente inflamados, contraídos e provocando principalmente a tosse. A bronquite ela pode ser aguda ou crônica. A diferença consiste na duração e agravamento das crises, que são mais curtas, de 1 ou 2 semanas, enquanto na bronquite crônica ela não desaparece, pioram pela manhã e se manifestam por 3 meses ou mais durante pelo menos 2 anos consecutivos. A medida mais importante no tratamento da bronquite é parar de fumar. Também é importante não permanecer em ambientes que haja pessoas fumando. Medicamentos broncodilatadores, antibióticos, mucolíticos e anti-inflamatórios só devem ser utilizados sob orientação médica depois de uma avaliação médica criteriosa. Já a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma condição do sistema respiratório caracterizada por diminuição progressiva da capacidade de respirar. Por causa da inflamação crônica e das tentativas do corpo para repará-la, ocorre o estreitamento pequeno de vias aéreas periféricas. Infelizmente não tem cura, e é causada principalmente pelo cigarro. A DPOC tem 2 componentes, o enfisema pulmonar, que é a destruição dos alvéolos, e a bronquite crônica, que é a inflamação crônica dos brônquios.
A DPOC é pouco conhecida, mas já atinge 7 milhões de pessoas apenas no Brasil. Mesmo assim, estima-se que 70% dos pacientes com DPOC, leve a moderada, permanecerão sem diagnóstico. Como as limitações não são reversíveis ou curáveis, é fundamental qualidade de vida para os pacientes em que forem diagnosticados com a doença para que sejam tratados de forma precoce. E agora nós vamos falar sobre as dicas de prevenção. A vacina é uma das primeiras, que estimula o sistema imunológico a reconhecer e combater agentes infecciosos, como vírus e bactérias. A imunização por meio das vacinas ajuda a reduzir a disseminação das doenças, protegendo não apenas os indivíduos vacinados, mas também a comunidade como um todo. O tabagismo danifica os cílios nas vias respiratórias, comprometendo a capacidade de limpeza e remoção das impurezas. Essas alterações contribuem para o estreitamento das vias aéreas e obstrução do fluxo de ar, causando dificuldade respiratória, tosse persistente e aumento do risco de infecções respiratórias. Manter uma boa higiene das mãos, por exemplo, ajuda a evitar a disseminação de vírus e bactérias, que podem ser transmitidos pelo contato direto ou ao tocar superfícies contaminadas. Além disso, a limpeza regular do ambiente, incluindo a remoção de poeiras, ácaros e mofos, ajuda a reduzir a exposição a alérgenos irritantes que podem desencadear problemas respiratórios. A poluição do ar é uma das principais causadoras de doenças respiratórias. A exposição a altos níveis de poluentes atmosféricos, como partículas finas, dióxido de nitrogênio e ozônio, podem causar danos aos pulmões e vias respiratórias. A inalação dessas substâncias tóxicas pode levar ao desenvolvimento ou agravamento de condições respiratórias. As alergias podem desempenhar um papel significativo no agravamento. Quando uma pessoa com predisposição alérgica é exposta a substâncias alérgenas como pólen, poeira ou pelos de animais, o sistema imunológico pode reagir de forma exagerada, desencadeando uma resposta inflamatória nas vias respiratórias. Essa inflamação pode levar ao estreitamento das vias aéreas, dificultando a respiração e aumentando o risco de complicações respiratórias. Além disso, alérgenos podem desencadear sintomas de rinite, sinusite e bronquite, tornando o controle das doenças respiratórias cada vez mais desafiador. Ambientes, especialmente no inverno e em dias chuvosos, requer atenção e sinais de condições específicas. Ambientes fechados, com pouca ventilação, aglomerações como escolas, escritórios e transportes públicos podem facilitar a propagação de doenças respiratórias. A exposição a substâncias tóxicas em ambientes de trabalho pode ser um fator significativo no desenvolvimento de doenças respiratórias. Certos locais de trabalho apresentam riscos ocupacionais específicos como poeiras, vapores químicos, gases, fumos metálicos, arbestos e outras partículas nocivas. A inalação dessas substâncias tóxicas pode irritar as vias respiratórias, causar inflamação e danificar os pulmões ao longo do tempo. O estilo de vida desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na progressão das doenças respiratórias. Hábitos como fumar, exposição passiva ao tabagismo, consumo excessivo de álcool e uso de drogas ilícitas aumentam significativamente também o risco de doenças respiratórias. Além disso, a falta de atividade física, dieta desequilibrada e obesidade podem comprometer a sua saúde respiratória. Condições de saúde pré-existentes como diabetes, doenças cardíacas também podem aumentar as complicações. Busque sempre orientação médica regularmente para monitorar a saúde respiratória e realizar exames preventivos. Como observamos ao longo deste guia, as doenças respiratórias são um problema potencialmente sério. Além de afetarem o bem-estar, podem prejudicar bastante a qualidade de vida. Por isso, o conhecimento é o melhor remédio para a prevenção. Aproveite então para compartilhar esse vídeo com a sua empresa. Assim você ajuda outras pessoas a saberem mais sobre as doenças respiratórias, os métodos para preveni-las e as formas de tratamentos mais eficazes. Até a próxima e obrigada!